E nessa manhã a gente vai refletir um pouco sobre Lucas. A gente vai abrir e o texto de reflexão e de estudo de hoje vai ser Lucas 24, do versículo 13 ao versículo 34. A gente está passando, para quem é visitante hoje, né? A gente está fazendo uma série de pregações desde o ano passado sobre o nascimento de Cristo, o ministério de Cristo, morte e ressurreição. A gente está indo nas últimas, né? Nas últimas pregações dessa série. A gente começou antes do Natal do ano passado, vendo desde as profecias messiânicas até o nascimento de Cristo, que culminou no Natal, até o momento de agora, em que a gente vai ver a história de hoje, que é no caminho de Emaús. Então a gente vai refletir em Lucas 24, do versículo 13 ao 35. O título que eu escolhi para a pregação, para esse sermão, foi Quando Cristo se revela no caminho. Era o primeiro dia da semana, o mesmo dia em que o túmulo foi encontrado vazio. Jerusalém ainda estava tomada por um clima de confusão, medo, de incerteza. 2 seguidores de Jesus deixam a cidade. Eles caminham cerca de 11 quilômetros, relata a história, em direção a uma pequena aldeia chamada Emaús. Não era apenas uma viagem comum, era um retorno silencioso a uma vida antiga, carregado de muita frustração. Eles haviam depositado suas esperanças em Jesus. Viram seus milagres, ouviram suas palavras, acreditaram que ele era, sim, o Redentor. Mas agora, aos olhos deles, tudo havia terminado na cruz. Enquanto caminham, conversam sobre os acontecimentos, sobre a prisão, sobre a morte, sobre as notícias confusas trazidas por algumas mulheres de um túmulo vazio encontrado. O coração deles estava muito pesado, a mente estava confusa e a fé bastante abatida. Eles estavam vivendo entre a memória de uma esperança perdida e a incapacidade de crer numa nova realidade após esse fato. É esse cenário de dúvida, de dor e desorientação que algo extraordinário acontece. O próprio Jesus, ele se aproxima e começa a caminhar com esses discípulos. Mas há um detalhe muito profundo e intrigante ao relato dessa história. Eles não o reconhecem, mesmo ele caminhando ao lado. Não porque Jesus estivesse ausente, mas porque seus olhos eles estavam impedidos de ver que aquele era o Cristo. Vamos baixar nossas frontes para falarmos com Deus, para iniciarmos a exposição da palavra. Querido e maravilhoso Deus, amado Pai, que através da exposição da Tua palavra possamos conhecer mais de Ti, que nosso coração possa ser constrangido com a Tua verdade e que venhamos nesse momento aprender apenas o que está escrito, Senhor, nesse livro que deixaste para nós, com as verdades contidas nele. Fica agora, Senhor, com esse culto e com a pregação, em nome de Jesus, amém. E ao estudar sobre o texto, eu decidi dividir ele em 3 blocos. Então a gente vai expor e ler versículo a versículo. E eu dividi, como eu falei para vocês, em 3 blocos. O primeiro bloco eu coloquei como título O Cristo presente, mas não reconhecido. A gente vai ler do versículo 13 ao 17. Então a gente vê lá em Lucas 24, 13. Vou começar a leitura e vocês vão acompanhando junto comigo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Naquele mesmo dia já conecta diretamente com o dia da ressurreição. A gente viu semana passada com a pregação de Jeane sobre o relato das mulheres que encontraram o túmulo vazio. Então esse dia ele vai conectar diretamente com o dia da ressurreição. Enquanto alguns ainda estavam processando o que tinha acontecido, a notícia do túmulo vazio, esses 2 discípulos, eles decidiram se afastar de Jerusalém e ir para um povoado a 11 quilômetros de distância. E a jornada para Emaús, ela simboliza um afastamento
da fé e da comunhão que havia entre os discípulos. Esses discípulos, eles decidem se afastar. A distância, que é cerca de 11 quilômetros, não é só uma distância geográfica, é também uma distância emocional e espiritual. Quando a gente continua no versículo 14, no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. A conversa deles, ela revela que havia um coração inquieto, que eles ainda estavam processando o que havia acontecido com Cristo. Eles estão tentando ainda entender esses acontecimentos, mas ainda não havia uma clareza espiritual sobre o que significava aquele momento. Eles falavam muito de Cristo, mas ainda não compreendiam qual era o propósito de Cristo. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Cristo, o próprio Jesus se aproximou deles e ia com eles. Jesus, ele vem ao encontro daqueles que o buscam, mas também aqueles que estão confusos e que continuam buscando, Cristo também vai ao encontro desses. Eles estavam se distanciando daquilo que simbolizava o centro da comunhão entre os discípulos, mas ainda assim, Deus, naquele momento de confusão, ele foi ao encontro deles. Cristo foi ao encontro deles. A iniciativa, a gente pode até pensar, né? A iniciativa é sempre de Cristo. Tem uma frase que é no meio cristão comum, que a gente dá o primeiro passo e Deus dá o restante. Isso não é bíblico. Quem sempre deu o primeiro passo sempre foi Deus e sempre foi Cristo. Cristo, ele sempre dá essa iniciativa, ele dá o primeiro passo. E é ele que entra na caminhada desses discípulos. É ele que entra na caminhada dos homens, nossas caminhadas. No versículo 24, no capítulo 24, versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Eles não reconheceram a Jesus. Eles caminharam, viram os milagres, conheceram Cristo face a face, mas naquele momento eles não reconheceram a Cristo. Não por falta de evidências, até porque eles conheciam mais do que a gente, de apalpar, de ver, de visualizar, mas foi por uma limitação momentânea. A incredulidade e a tristeza contribuíram para que tivesse essa cegueira. Eles estavam tristes e abatidos, eles estavam com uma cegueira espiritual. Ele lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Cristo pergunta a eles. Jesus faz essa pergunta. Não porque ele não saiba, eles sabiam por que eles estavam entristecidos, mas para trazer à tona o coração deles, para que eles pudessem expressar todas as frustrações e tristezas que estavam abatendo naquele momento. A pergunta de Jesus, ela visa levá-los a uma reflexão sobre a sua própria incredulidade. O porquê que eles não criam. A reação deles é muito reveladora para a gente. Eles param e demonstram uma tristeza profunda. A tristeza deles era a prova de que suas esperanças estavam centradas em expectativas equivocadas. A esperança que eles tinham estavam depositadas numa falsa interpretação daquela situação. Então, a gente vê nesses versículos do 3 ao 17 que iniciam a história em que há um afastamento desse caminho, eles se afastam de Jerusalém e vão para Emaús, estão com a mente confusa durante esse processo de tudo que aconteceu com a morte de Cristo, crucifixão, e sobre o relato de uma ressurreição, né, de que ele não estava mais dentro da cova. O Cristo se faz presente naquele momento com eles na caminhada, a visão deles é impedida e o coração deles está entristecido. A visão deles é impedida de reconhecer o próprio Jesus a qual eles caminharam lado a lado e o coração deles está entristecido. Eles estavam caminhando com Cristo, falando sobre Cristo, mas sem reconhecer Jesus. Eles andavam, caminhavam com ele, falavam sobre ele e ainda assim não o reconheciam. Aí, o próximo bloco que a gente vai dar continuidade vai ser do 18 ao 24. Entre a informação e a revelação. No versículo 18, diz assim:
Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? Cleopas reage com surpresa, quase uma ironia. Para ele, os acontecimentos foram tão impactantes e tão grandiosos e tão públicos que era impossível ninguém saber. A cidade toda estava comentando, todos os visitantes daquela terra estavam comentando, até mesmo quem não tinha esse envolvimento direto com Cristo estavam comentando, porque foi uma ação pública. A cruz foi um evento público e chocante, impossível de se passar despercebido. Aqui há uma ironia muito profunda. Eles pensam que Jesus não sabe, quando na verdade ele foi o centro disso tudo. Ele foi o ator disso tudo, que estava no centro de toda essa situação. No versículo 19, aí ele veio a perguntar: que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Jesus vem com a pergunta: quais coisas? O que aconteceu? Não porque ele não sabia, a gente já sabe disso, não foi por ignorância, mas para fazer eles expressarem a sua compreensão, nem que seja limitada, das coisas que aconteceram. E quando eles descrevem Jesus, eu não vou negar, eu tive um desapontamento aqui. Quando eu fui ler e ver como eles descreviam Jesus, porque, querendo ou não, a gente já sabe o fim da história, né? A gente já sabe que Jesus é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, tudo mais. Então, eu não vou negar, quando eu comecei a ler, eu esperava que eles falassem algo assim: ah, você é o Messias. Ele era o Messias, era o profeta, era o Filho de Deus encarnado. Eu esperava um pouquinho disso. Aí tive uma decepção, porque quando eles foram descrever Jesus, eles descreveram: ah, ele era um profeta, poderoso em obras e palavras. Não que a descrição deles esteja errada, era até verdade, mas era incompleta, não era tudo que Cristo era. Não reconheciam ainda, apesar de terem andado lado a lado com ele, ainda não reconheciam que ele era plenamente a divindade, que ele era plenamente Deus. Eles falam corretamente, mas não com uma profundidade o suficiente. Apesar de eles terem caminhado com Cristo, visto os milagres, visto as obras de Deus, de Cristo, eles ainda não o reconheciam plenamente como Filho de Deus. No versículo 20, os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então a gente vê que eles reconhecem o que aconteceu, eles reconhecem os fatos históricos que houve, quando eles relatam, né, que houve uma prisão, que houve uma condenação, uma crucifixão, mas eles não viam a morte, eles viam a morte de Cristo como uma derrota. Para eles, aquela morte na cruz era o fim. Não viam aquele fato como um cumprimento de algo divino, que fazia parte do plano divino. Então, para eles, por isso o entristecimento deles, a tristeza. Para eles, tudo acabou. Tudo no que eles acreditavam tinha acabado na cruz. O problema deles em nenhum momento foi falta de informação. Eles tinham informação, eles tinham andado com Cristo, eles tinham o conhecimento, mas era uma falta de interpretação espiritual do que tinha acontecido naquele momento. No versículo 21, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então esse versículo é a chave de responder por que eles estavam desanimados daquele jeito. Era o motivo do desânimo deles. Nós esperávamos. Isso significa uma esperança que foi frustrada. A gente esperava que ele fosse a libertação de Israel. Ele morreu na cruz, então significa que não era ele. Para ele, eles esperavam, mas essa esperança foi frustrada. A tristeza deles nasceu de expectativas erradas sobre o tipo de redenção que Cristo iria trazer. Eles esperavam um outro tipo de redenção. Eles não entenderam que a cruz já era um meio de redenção e não o fim da esperança. Porque o que é que eles queriam? Eles queriam uma libertação política. Mas Deus, ele havia realizado uma libertação para eles. Só que era uma redenção espiritual e eterna.
E isso, para mim, levou uma reflexão de o quanto a gente pode colocar nosso meio e cultura na forma que a gente interpreta a Bíblia. A estrutura cultural deles era que os judeus estavam sendo feitos de escravos, né, politicamente falando, eram presos a uma sociedade e oprimidos. Então, o tipo de redenção e a interpretação que eles tinham da Bíblia como um redentor e salvador é que tiraria eles daquele sofrimento político e seria um libertador político. Então, eles interpretaram a Bíblia, as profecias, de uma forma errada, não foram só eles, outros também, de uma forma errada, porque eles queriam um tipo de libertação para a cultura a qual eles eram expostos e a cultura e a sociedade que eles estavam ali. Aí me levou à reflexão, e que tipo de Deus eu estou montando e estruturando para que a Bíblia se molde ao tipo de libertação que eu quero hoje? E quanto isso pode estar presente em nosso meio cristão? Que tipo de Deus a gente está criando e que tipo de libertação a gente está estruturando? Que não é a Bíblia, não é bíblica, mas que está presente em nosso meio hoje. Eu estava até conversando com meu esposo, que chama ele de Lindinho, né? Conversando com o Lindinho, que eu imagino que muita questão cultural nossa é muita questão relacionada a questão de sexualidade, gênero, e que isso em alguns momentos possa moldar a forma que a gente pode interpretar alguns versículos bíblicos. E não só essa questão, mas eles sofreram também com isso. Eles cometeram também esse erro. Eles interpretaram a Bíblia de acordo com o que eles estavam expostos naquela sociedade, naquela cultura. E eles sofreram essa decepção. No versículo 22 ao 23, diz o seguinte: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eles relatam os testemunhos das mulheres que a gente estudou semana passada, que eu achei belíssima, por sinal. Muito obrigada, Jeane, pela exposição, em que Jeane frisou bem que a primeira aparição de Cristo foi para mulheres que não eram testemunhas válidas naquele período da sociedade e que ainda assim elas foram as que viram, né? As primeiras que viram foram essas mulheres. Eles relatam esse testemunho, então eles sabiam, já tinham ouvido falar que houve esses testemunhos das mulheres. Mas note, eles não dizem, ele ressuscitou. Não, eles não falam isso. Eles dizem, elas disseram que ele ressuscitou. Eles tinham a informação suficiente para crer, mas ainda não tinham a fé para aceitar que aquilo tinha acontecido. A informação por si só, ela não gera uma fé automática. É tanto que a gente comentou hoje na escola sabatina, né, que falou sobre a palavra de Deus, quanto a gente muitas vezes relata, né, que a verdadeira fé vem através do estudo da palavra e tudo mais. E quando eu vi assim que a informação por si só, ela não gera uma fé automática, eu lembrei porque assim, da minha própria história, quando Bruno falou que todo mundo tem um testemunho sobre isso, realmente todo mundo tem um testemunho sobre isso. Um pouco sobre isso. Eu sempre nasci na igreja, né? Desde pequenininha. Frequento o meio adventista, meus pais são adventistas, minha família, grande parte é adventista. Então, para mim, até tipo uns 19 anos, eu não precisava estudar muito a Bíblia. Eu já sabia, escutei pastor tal, estudava a lição regularmente, já tinha feito como se diz, o ano bíblico, conhecia várias histórias sobre Jesus, mas algo ainda sempre martelava na minha cabeça. Eu realmente quero estar onde eu estou hoje? Eu realmente acredito nesse Deus que eu escuto falar e que eu ouço as outras pessoas falarem? E foi nesse momento, assim, foi no momento de quando eu estava com 21 para 22 anos, foi que eu finalmente consegui compreender e reconhecer o Cristo a quem eu acredito. Isso demorou 22 anos. E ter a informação, ela realmente não gera a fé automaticamente. Eu tinha informação,
sempre tive informação e acesso fácil à informação sobre o Cristo, mas ainda assim não tinha a fé. E isso acontece com muitas pessoas também no nosso meio cristão, que às vezes têm acesso, conheceram desde pequeno, mas ainda assim só estão lá para encher no banco. E ainda não creram e não se converteram verdadeiramente. Porque a informação por si só, ela não gera uma fé automática. No versículo 24, diz: alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Então, havia testemunho de que o túmulo estava vazio, além da palavra das mulheres, mas eles ainda assim não estavam com a fé o suficiente, ainda não criam o suficiente. Havia os relatos das mulheres sobre ter visto o relato do anjo, havia o relato também das mulheres sobre que estava tudo arrumadinho, organizado, que o sepulcro estava aberto. Homens foram lá também servir de testemunho e viram que realmente tudo estava de acordo com o que as mulheres falaram. Mas ainda assim, eles não era o suficiente para eles crerem. A ausência do corpo também não produziu a fé, porque lhes faltava compreensão do que estava escrito, compreensão da palavra, compreensão das escrituras, porque eles tinham evidência de tudo que havia acontecido, o túmulo vazio, as coisas relatadas de acordo com o que as mulheres relataram. Havia o testemunho dos discípulos e das mulheres, havia essa confirmação, mas ainda faltava a compreensão das escrituras, ainda faltava a produção, ainda faltava fé, e eles ainda não criam. Aqui a gente vê claramente, durante o versículo 18 e 24, uma compreensão que eles tinham superficial de Jesus. Eles tinham caminhado com Jesus, mas a gente vê que eles ainda não entendiam quem Jesus era, que Jesus era o Filho de Deus. Havia uma interpretação errada sobre o evento da cruz. Para eles, a cruz era o fim, mas a gente sabe muito bem que a cruz não era o fim. E eles ainda não compreenderam completamente sobre qual era o papel da cruz. Houve uma esperança frustrada, eles esperavam que Cristo viesse a libertar eles de forma política e ele não veio. E havia informação, mas essa informação não produziu a fé neles. E a gente vai entrar agora no último bloco, que eu coloquei o título como O Cristo é Revelado. A gente vai ler o versículo do 25 ao 35. Do versículo 25. Eles lhe disseram: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Há versões que falam também que Jesus disse: ó nécios e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesus começa a falar com eles com uma repreensão, não uma repreensão dura, mas uma repreensão necessária. Nécios, falta de entendimento, tardios de coração, lentos para crer. Eles eram lentos para crer. Havia uma falta de entendimento do que havia acontecido. A dificuldade deles não estava na falta de informação, mas na sua resistência a crer de forma plena. A incredulidade deles era seletiva. Eles criam nas partes gloriosas do Messias, que o Messias ia fazer grandes coisas e queria libertar o povo, mas ignoravam as que falavam sobre o sofrimento do Messias. O problema não era eles serem ignorantes e não conhecerem a palavra, mas é porque também eles criam na palavra parcialmente. E como isso é perigoso, a gente crer na palavra parcialmente. Porque a gente vê também em realidades no nosso meio cristão o quanto tem acontecido de o nosso povo mesmo, cristão, acreditar só em parte da Bíblia que lhe convém. E a outra parte que não é de acordo com o seu próprio entendimento se deleta. E a gente vê que eles já cometiam esse erro de acreditar na Bíblia de forma parcial. Eles queriam acreditar que Jesus era o Messias libertador, mas não acreditavam ou não se atentaram para a parte do Messias sofredor. E estava escrito na mesma palavra, na mesma revelação dos profetas. Mas eles escolheram acreditar parcialmente na palavra de Deus. E o quanto isso é perigoso na nossa realidade atual também. Em cada um de nós. A gente sempre vai ter uma tendência
a acreditar o que a gente é mais, o que afaga o nosso coração, né? Que a gente quer aceitar de forma mais agradável. Mas o quanto é difícil aceitar aquela mensagem que é dolorosa, mas é a verdade, mas é dolorosa. E é um perigo, assim, que a gente tem que vigiar mesmo, todos os dias. Versículo 26. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Jesus revela um princípio fundamental. O sofrimento da cruz não foi um acidente. Foi necessário, já tinha sido revelado que ele iria sofrer na cruz. A cruz, ela não foi uma tragédia inesperada, mas parte essencial no plano redentor de Deus. Porque antes da glória, que a glória viesse ao Messias, ao Cristo, veio a cruz. E versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, ele explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Aqui a gente vê um exemplo de uma das maiores exposições bíblicas presentes na Bíblia, feita pelo próprio Cristo a eles. Então ele passou a caminhar, que não era incomum um estranho se aproximar nessa caminhada, até porque as caminhadas eram longas, né? Eram 11 quilômetros, não tinha transporte público como existe hoje em dia, que é mais fácil se transportar em longas distâncias de um canto para o outro. Então era comum, durante essa caminhada, que eles tinham preferência de ser caminhadas durante o dia, né? Que era menos perigoso. A gente sabe que na parábola mesmo do bom samaritano, haviam salteadores em lugares perigosos durante a caminhada, do que atravessava, né, nas viagens. Então eles davam preferência a caminharem e andarem nessas viagens em conjunto, em dupla ou trio, e encontrava outros viajantes durante o caminho, e era comum eles irem conversando durante essa caminhada, que iam percorrendo até a próxima cidade. Então aqui a gente vê que há uma maior exposição das Escrituras da Bíblia feita pelo próprio Jesus a eles. Ele vai expor sobre Moisés, sobre o Pentateuco a eles, sobre a lei, sobre os profetas e toda a revelação que havia no Antigo Testamento. Jesus mostrou que toda a Escritura é uma história que encontra o seu cumprimento nele mesmo. Ele estava mostrando a eles, expondo a palavra de que, tá vendo isso aqui, ó, que aconteceu lá no Pentateuco e tudo mais? É o cumprimento do que cumpriu nele, o que aconteceu dos profetas falarem sobre o Messias. Ele era o cumprimento. O entendimento correto das Escrituras é a chave para reconhecer a Cristo. A Bíblia, ela não é sobre histórias. A Bíblia é sobre uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. A Bíblia, ela vem a refletir a Cristo. No versículo 28 e 29 diz: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com ele. Jesus, ele faz essa menção de passar, não para ir embora, mas até para talvez provocar um convite. Cristo, ele não impõe onde não é convidado. Ele não se impõe onde ele não é convidado, mas permanece onde ele é desejado. Ele foi convidado. E o convite, fica conosco, já revela que algo já mudou entre os discípulos, depois dessa conversa. No versículo 30 e 31. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, nesse momento, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. O reconhecimento de Cristo só aconteceu no momento lá do partir do pão. O reconhecimento veio de um ato familiar, de algo que eles já tinham vivido antes. Eu até, conversando com meu esposo, de um easter egg, de um déjà vu, de um momento que eles já tinham vivenciado com o Cristo antes. Era algo relacionado à comunhão, a algo próximo e familiar, mostrando que a revelação de Cristo, ela está ligada a uma comunhão direta com Ele. Só assim, com essa comunhão direta com Ele, foi que eles reconheceram a Cristo. Seus olhos foram abertos no momento em que Cristo se tornou o centro da mesa, em que Ele repartiu o pão
em que ele se tornou algo familiar, eles reconheceram o Cristo. No versículo 32, perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Agora eles entendem o que havia acontecido antes. O coração estava sendo transformado antes dos olhos reconhecerem ele. O ardor no coração foi a evidência interna da ação de Deus antes da revelação externa. Levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Eles mudam imediatamente de direção após reconhecerem a Cristo. Antes, a direção deles era para fugir, se afastar de tudo o que havia acontecido em Jerusalém. Agora, a direção deles era a missão. Aqueles que verdadeiramente encontram Cristo não conseguem permanecer no mesmo lugar, não conseguem permanecer no mesmo caminho. O encontro com Cristo vivo transforma desânimo em testemunho ativo. E a gente vê com esses versículos que uma repreensão, Cristo faz uma repreensão para corrigir a fé. Ele realiza uma explicação para revelar o plano de Deus para esses discípulos, ao explicar desde Moisés aos profetas. Eles fazem um convite que expressa algo, expressa um desejo que esses discípulos tinham de ficar mais próximo desse homem que ainda não haviam reconhecido. Há uma revelação durante o momento da comunhão. Os corações desses discípulos são transformados e a vida deles, por completa, é redirecionada. E a gente vem a tirar algumas lições desse texto, que é que a experiência com Cristo, ela não depende apenas de uma evidência externa. Porque os discípulos tinham evidências. A gente vê no versículo 22, 24, no 31, que eles tinham evidência através dos testemunhos das mulheres, através dos testemunhos dos outros discípulos que viram, a confirmação do túmulo vazio. Eles tinham fatos históricos do acontecimento, do que tinha acontecido, mas mesmo assim eles não conseguiram crer de forma plena. Ter acesso à informação bíblica ou ouvir testemunhos, conhecer fatos, não são coisas ruins, mas eles não garantem que você tenha uma fé verdadeira. A fé envolve uma compreensão espiritual, uma experiência pessoal com Cristo e uma resposta do seu coração ao chamado de Cristo. A gente também tira a lição de que a falta de entendimento das Escrituras, ela leva a uma interpretação errada da realidade. Eles interpretaram a cruz de forma errada. Eles interpretaram como fim, mas na verdade era o ápice do amor de Deus e da revelação de Deus. Jesus, naquele momento, ele não corrige os fatos. Os fatos que eles relataram para Cristo durante a caminhada estavam corretos, mas ele corrige a interpretação que eles tiveram à luz das Escrituras. Muitas vezes, sem uma leitura correta da Bíblia, a gente pode levar a uma interpretação errada do agir de Deus na nossa vida, ou até mesmo interpretar crises e momentos difíceis como uma derrota, como se Deus estivesse ausente da nossa vida. Porque isso não é verdade. A Escritura é o referencial para interpretar a nossa vida. Que a gente deve ter esse entendimento pleno, sem o viés de deletar só aquilo que a gente não gosta, mas conhecer ela de forma completa. A revelação de Cristo também, ela acontece por meio da palavra. Antes de ser reconhecido de forma visual ao partir o pão, Jesus, ele já foi revelado através das Escrituras. Cristo revelou a eles através de Moisés, da lei e dos profetas. Antes de eles conseguirem reconhecer a Cristo, o próprio Cristo pregou para eles sobre ele. Antes de ser reconhecido, Jesus foi revelado pelas Escrituras.
O conhecimento verdadeiro de Cristo não vem apenas de experiências, porque eles tinham visto e caminhado com Cristo. Eles tinham visto os milagres que Cristo fez. Mas vem principalmente da exposição fiel da palavra. Através da palavra, a gente tem um conhecimento verdadeiro de quem Cristo é. A centralidade bíblica é essencial para uma fé saudável. E o reconhecimento pleno de Cristo envolve não só o conhecimento da palavra, mas uma comunhão. Não apenas informação. Eles só o reconheceram quando houve o partir do pão. Conhecer sobre Jesus não é o mesmo que se relacionar com Ele. Isso para mim foi muito duro. Não vou negar. Porque conhecer sobre Cristo e saber histórias sobre Cristo é a parte fácil. Se relacionar com Ele é o difícil. Conhecer Jesus e saber sobre Ele é fácil. Se relacionar com Ele no dia a dia é o mais difícil. Mas é necessário isso para que a gente se envolva uma comunhão com Cristo de forma pessoal. Porque a fé bíblica, ela envolve uma comunhão real. Não apenas o entendimento intelectual. Não é menosprezando o entendimento intelectual. Ele é necessário. É tanto que foi relatado no ponto anterior. A gente conhecer sobre a vida, sobre a Bíblia e ter um entendimento intelectual sobre a Bíblia é importante. Mas ela não é o único ponto. A gente precisa ter uma conexão real e pessoal com Cristo também. E o texto, ele vem a nos ensinar isso de forma objetiva, que a fé, ela precisa de uma interpretação bíblica, de uma compreensão bíblica. A cruz faz parte do plano de Deus. E a revelação vem através da palavra de Deus. Hoje, a mesma palavra foi exposta. Cristo, ele continua sendo revelado através das Escrituras. A pergunta não é se você já ouviu sobre ele, porque eu acredito que cada um já escutou sobre ele, bastante até. Mas a pergunta é, você tem entendido quem ele é à luz da palavra? Você realmente tem conhecido ele verdadeiramente como ele é? Sua fé está baseada na verdade bíblica ou em expectativas pessoais? Você tem respondido à presença de Cristo ou apenas caminhado sem percebê-lo? Se hoje você reconhece que tem tido informação, mas não transformação, tem caminhado, mas sem uma direção espiritual clara, que você precisa compreender e responder melhor a palavra de Deus, então a resposta bíblica que a gente vê nesse texto é clara. Aproxime de Cristo e responda a Ele. Não apenas com palavras, mas com uma decisão consciente de crer corretamente, de alinhar sua vida de acordo com a palavra de Deus e de viver em comunhão com Ele. Os discípulos disseram, ao ouvir a palavra de Deus, fique conosco. Em algumas versões até relatam que eles insistiram, fique conosco. E depois desse encontro, os olhos deles foram abertos, o coração foi transformado e a direção da vida deles foi mudada por completo. Que a gente venha a querer conhecer esse Cristo e a aceitar esse Cristo. Amém. Curvemos nossas frontes, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, agradecemos, Senhor, porque Tu se tornas presente em nossa caminhada, Pai. Mesmo que estejamos confusos, Tu nos busca, Tu nos dá o primeiro passo em nossa direção. Que venhamos a aceitar, Senhor, a Tua presença em nossa vida. Que seja um desejo do nosso coração conhecer mais de Ti através de Tua palavra. Que venhamos a querer uma comunhão verdadeira contigo, Senhor. Além de escutar histórias que já aconteceram, que possamos ter experiências pessoais contigo, Senhor, na nossa vida. Venha nos dar a compreensão correta das Tuas Escrituras. E peço que fique, ó Pai, com a vida e com a comunhão dessa igreja, para que seja sempre o objetivo de cada irmão aqui conhecer mais da Tua palavra e compreender mais da Tua palavra, de forma verdadeira, plena e completa. Isso que eu te peço, Senhor, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém.